Primeiramente eu cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus. E depois eu quero trazer um alerta para você sobre o quê? Sobre a frieza do ser humano. Hoje eu estou falando sobre a frieza do coração do ser humano. O ser humano hoje está muito frio. O ser humano hoje não crê mais em Deus. O ser humano hoje deixou de crer no Filho de Deus. Muitos hoje não estão nem aí, estão mais preocupados com suas redes sociais do que com o próprio Salvador. E eu vou dizer para você o porquê. Não é porque você quer, é porque há falsos homens pregando o evangelho aí. É porque há pessoas que não pregam a verdade. É porque há pessoas que não falam do verdadeiro Jesus. Ah, mas existe um falso Jesus? Claro que existe. Existe falso Jesus, falsos mestres e falsos cristos. E quais são esses? Como reconhecer eles? A palavra de Deus diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa ser liberto para entender quem Ele é. Nós somos insensíveis ao Espírito Santo. Enquanto formos insensíveis ao Espírito Santo, não vamos conhecer esse Deus. Enquanto nós formos insensíveis a Deus, enquanto nós não queremos, porque assim, depende de nós precisamos querer. Se nós não queremos, como é que Deus vai se apresentar em nossa vida? Precisamos querer esse Deus. Mas nós estamos mais preocupados com a matéria, nós estamos mais preocupados com o carro que temos, com o apartamento que temos, com o carro que temos, e esquecemos de Jesus. Não é que nós esquecemos, é que esses falsos homens que pregam o evangelho de mentira, que pregam o evangelho falso, eles estão corrompendo os bons costumes. Você acaba deixando de crer em Jesus porque esses homens pregam a mentira, porque esses homens não pregam o evangelho verdadeiro. E o que acontece? Nós precisamos entrar no meio da multidão para falar de Jesus, porque nós não queremos mais esse Jesus, porque nós andamos para cima e para baixo, para um lado e para o outro, mas não queremos mais Jesus. Muitos de nós não queremos. Eu não vou generalizar, dizer que é todos, mas muitos de nós não queremos. E a palavra de Deus diz que nenhum quer. Se a palavra de Deus diz que ninguém quer a Deus, eu não posso deixar de crer. Mas quando é que nós passamos a crer? Quando conhecemos o Espírito Santo, quando Ele faz parte de nossa vida. E se você aí está pensando nesse momento, não tem nada a ver com o que esse cara está dizendo, é porque você está dando ouvido ao maior rival de Jesus Cristo, que é Satanás, que é Lúcifer, que é o pai da mentira. Ah, mas eu não sou obrigado a aceitar Deus. Claro que não. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, não. Jesus Cristo, Ele veio de boa, espontânea vontade. Ele se ofereceu de graça. Você não paga por Ele. O problema é que esses homens por aí que estão pregando o evangelho mentiroso acabam quebrando a confiança que temos em Deus. Muitas vezes você está deixando de crer em Deus porque esses homens mentem demais. Esses homens estão enricando às custas dos coitados. Esses homens estão enricando à custa daqueles que têm pouca fé. Aí você fala para mim, o que é fé? Tá vendo? A insensibilidade está tão grande que nós não temos mais fé em Deus. A insensibilidade do ser humano está tão grande que nós deixamos de crer em Deus, de entender que Deus entregou o seu Filho por nós, sabe? Um dia Pilatos também teve a mesma dúvida que muitos aqui podem ter. Mas o que é a verdade? Ele estava diante da verdade, ele estava diante do Salvador, ele estava diante de Jesus e perguntou: o que é a verdade? Onde eu posso encontrar a verdade? Existe uma verdade? Claro que existe. É porque o nosso coração está muito corrompido pelo pecado e acabamos não crendo em Deus. O nosso coração está muito insensível. Por isso que nós acabamos de deixar de crer em Deus. Mas existe o remanescente. Ainda existe um ou outro aí no meio. Eu tenho quase certeza que há no meio de nós aqui pessoas que creem em Deus, mas que têm vergonha de se manifestar. Ah, eu creio em Deus, mas não vou falar não, vou ficar quietinho, para ninguém saber que eu sou evangélico, para ninguém saber que eu creio em Deus, para ninguém saber que eu ando nos caminhos do Salvador. Jesus não obriga ninguém. Jesus não quer você por obrigação. Jesus não quer que você faça nada daquilo que você não quer fazer. Jesus jamais vai dizer para você: faça isso aqui que eu te dou isso. Mentira, isso aí é palavra de homens mentirosos. Ah, venda seu carro e dê de oferta na igreja. Jesus nunca pediu isso. Ah, se você servir a Deus e der uma oferta generosa, você vai ser curado da sua doença. Mentira, Jesus nunca disse isso. Ah, se você vender seu apartamento e entrar na campanha da igreja X, você vai ser salvo. Mentira também, Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu um reino por luta, que você só vai alcançar diante da luta. Você vai ter que se esforçar. É uma luta constante, dia após dia, renunciando à própria carne,
renunciando o próprio querer, renunciando o próprio orgulho, para alcançar esse reino. Ah, mas se for assim eu não quero. Tudo bem, a escolha é sua. Ah, se for desse jeito, é um Deus muito exigente. Pois é, esse Deus muito exigente, que você acha que é muito exigente, ele deu a vida por você. Esse Deus muito exigente, que você acha que é exigente, ele entregou o filho dele para morrer na cruz. Esse Deus muito exigente, ele entregou o filho, o único filho, para morrer. Não por pessoas boas, mas por pecadores, por homens corruptos, por mentirosos, por bêbados, por prostitutas. A palavra de Deus em João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por todo aquele que nele crê. Não é por todo mundo não, é por todo aquele que nele crê. É por todos que crerem nele, porque se não houver fé, não há salvação. A palavra chata, não estou nem querendo saber disso. Pois é, mas uma hora Deus vai te cobrar, uma hora Deus vai te encontrar, uma hora Deus vai olhar nos seus olhos, vai dizer: você se arrependeu? Você negou a si mesmo? Você abandonou o pecado? Irmã, você abandonou o pecado? Não. E como é que você quer herdar o reino de Deus? Como é que você quer herdar o céu? A sua porta é a que está à esquerda. Mas o que eu posso fazer para mudar esse quadro? Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O ser humano, ele é destruído por falta de conhecimento. Por ele não conhecer a Deus, ele se entrega à luxúria do pecado. Por ele não conhecer a Deus, ele se entrega à corrupção do pecado. Aí depois acontece o quê? Quando vem o câncer, quando vem a doença, quando a mãe ou o pai está numa enfermidade de morte, quando está numa dificuldade, diz: oh Deus, o que eu faço agora? Ah, você quer colher sem plantar? É muito fácil. E outra, andar com Deus não é ter facilidade não. Tem muitas pessoas que acham que andar com Deus é ter uma vida cheia de regalias, é ter uma vida farta, ter dinheiro na conta. Não é isso não. Andar com Deus é promessa de vida eterna. Andar pelos caminhos de Jesus é andar em direção à vida eterna. Olha o que diz João, capítulo 10, verso 1. E disse Jesus: eu vos afirmo a você isto é verdade, quem não entrar pelo curral das ovelhas, pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Esses homens que pregam o evangelho corrompido, esses homens que dizem que você vai ter dinheiro na conta, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, que você vai conseguir tudo aquilo que você quer, é mentira. A vida com Jesus tem suas dificuldades. A chuva vem pro bom e pro ruim. Você já viu o sol bater só para aquecer apenas o bom? Quando o sol aquece, ele aquece todos, o bom e o ruim. Quando a chuva molha, ela molha o bom e o ruim. Então Deus não faz diferença. Então ele ainda derrama o amor dele por mim e por você, mesmo sendo pecador. Mas isso não é eternamente, meu querido. Isso é durante a vida. Quando acabar o seu fôlego de vida, se você não estiver dando fruto, se você não é bom com o seu próximo, se você não deixou de mentir, não abandonou a mentira, não abandonou o pecado, não abandonou a bebedice, não abandonou as drogas, não abandonou a prostituição, não abandonou esse tipo de coisa que para Deus é repugnação, ele vai te recusar, ele vai dizer não para você. Mas você tem um tempo, você tem o hoje. O amanhã eu não garanto, mas você tem o agora. Só quem pode garantir que amanhã você vai estar vivo é Jesus, é Deus. Só Ele sabe. Ah não, amanhã eu vou mudar minha vida. Pode não haver amanhã para você. Pode ser que o amanhã não aconteça. Pode ser que não haja amanhã para mim, nem para você. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você não tem que ser dono do mundo, mas você precisa ser filho do dono. Ah, mas eu já sou filho de Deus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ler as Escrituras, porque filho de Deus é quem toma o sangue de Cristo, é quem se lava no sangue de purificação. O restante é criatura, é criação. Você foi criado por Ele, você foi criado como uma árvore é criada, como uma rocha é criada. E como é que eu me torno filho dele? Quando você aceita o sacrifício do filho dele. Enquanto isso não acontecer, você não é filho de Deus. Mas eu quero alertar você apenas hoje
apenas sobre os falsos profetas. Eles estão pregando aí com tempos abarrotados, dizendo que se você entrar num tipo de campanha, você vai ser abençoado. Isso é mentira, porque Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu vida com regalia para ninguém. Deus nunca prometeu carro, casa, casamento abençoado. Nunca prometeu saúde plena. Essas promessas não existem. Não tem nenhuma nas Escrituras. Mas ele promete uma eternidade junto com Ele. Ele promete uma vida abençoada junto com Ele. E sem Ele, pode esquecer que a bênção não vem. Sem Deus, sem Jesus, sem o sangue de Cristo, sem o sangue da purificação, a vida é uma luta sem destino. É uma luta sem destino. Mas com o sangue de Cristo, a luta tem uma eternidade de glória. E o bom de Deus é que Ele deixa você escolher. Você pode até estar pensando aí no seu coração, nada a ver o que esse cara está dizendo. Você não precisa crer em mim. Ninguém precisa crer em mim. A maravilha de Deus é essa. Eu sou um bobo aqui, eu sou um ser humano. Eu sou um pecador igual a você. Você não precisa crer em mim. Mas creia na promessa de Cristo Jesus. Essa pode te abençoar. Essa pode te ajudar. Essa pode tirar você da vida de pecado. Eu não, esquece eu. Quem sou eu, miserável homem que eu sou? Eu sou um pobre coitado que está sendo usado por Cristo Jesus, que amanhã a minha luz pode apagar. Mas esse Deus é eterno. O Deus que te promete, Ele é eterno. O Deus que te oferece, Ele é eterno. O Deus que está dizendo que pode te salvar, Ele tem poder para isso. O Deus que está dizendo para você que a vida sua pode ter um norte, Ele é eterno. Ele tem para você uma vida abençoada lá do céu. Aqui Ele pode te ajudar. Ele não vai livrar das aflições, não. Ele não vai livrar das lutas, não. Se você tiver luta para enfrentar, Ele vai enfrentar junto com você. Se você tiver aflições passando, Ele vai passar junto com você, te ajudando. Mas se você não o aceitar, a luta é mais difícil. Se você não andar com Jesus, a luta é mais difícil. Você aí que está me vendo nas redes sociais, aí, olha aí, ó. Essa é a palavra de Deus sendo pregada. Essa é a palavra de Deus que você pode compartilhar. Eu garanto que se fosse pornografia, você estava compartilhando. Eu tenho certeza que se fosse uma mulher quase sem roupa, você ia compartilhar. Mas como é a palavra de Deus, eu te desafio a compartilhar essa palavra. Desafio, eu quero ver. Compartilha. Não é por mim, não. É porque há pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Há pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então, você está vendo esse vídeo agora? Compartilha. E você, pastor, que se diz pastor, que prega o evangelho corrompido, doente, fraco, quebrado, cuidado que Deus vai te cobrar. Vai chegar o dia onde Ele vai te cobrar. Para de brincar com Deus. Para de brincar com Jesus. Jesus não é brincadeira, Jesus é vida. Jesus é o ar que respiramos, é a água que nos alimenta, é o alimento diário. Cuidado com quem você está brincando. Deus é bom, mas Ele é justo. Ele é justo. Amém, meus queridos? A reflexão que eu tenho para você hoje é essa. Não confia no homem. Não faz dele o seu braço forte. Eu não posso confiar no homem? Pode. O que eu estou dizendo aqui, não faz do homem o seu braço forte. Não faz a sua base. O ser humano não é base para nada. O ser humano tem o coração corrompido. Se deixar o pecado, arrebenta ele e você. Mas Jesus sim. Ele pode ser a sua base. Ele é a sua estrutura. Ele é aonde nós temos que enraizar nele. Agora cabe a você e a mim escolher a Deus ou recusá-lo. Andar sem Jesus, olha, já é andar com o cão. Andar sem Jesus é estar com o cão, não é? Não tem uma segunda palavra para isso. Eu não ando com Jesus, eu não leio a escritura dele, eu não tô nem aí para ele. Beleza, parabéns. Seu amigo fiel é Satanás. Mas como é que você pode dizer isso? Porque Deus não aceita meio. Deus não aceita metade. Deus não quer você por metade, Ele quer você por inteiro. Amém? Pode ser que a palavra for um pouco pesada, mas isso é para que você compreenda que nós não temos mais muito tempo. Eu não estou convidando você para a minha igreja, não. Eu não estou convidando você para ser dizimista na minha igreja, ou virar para crente, ou seguir alguma seita ou religião. Eu estou convidando você para entrar no reino de Deus. Eu estou convidando você para conhecer Jesus. Eu estou convidando você para
para se entregar a esse Deus que entregou o Filho dele na cruz por você. Então fica aqui essa palavra, você faz dela o que você bem entender. Espero que você seja racional e pense com sabedoria nas palavras que foram faladas aqui. Que Deus abençoe, que a graça, a paz do Senhor Jesus os conduza pelo seu caminho até o seu destino. Que o Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e glória a Deus. Fiquem com Deus.